Oi, Lu, tudo Oi, bem com você? tudo. Que bom te ter aqui. Já tem um tempo que eu falo assim, nossa, a gente tem que fazer uma live pra contar sua história, Fazer live. porque é uma história surpreendente. Que bom te... É um prazer, Lu. Primeiramente, seja bem-vinda. Muito obrigada por tirar um pouquinho do seu tempo aí para contar para a galera sobre a sua história, sobre o seu crescimento profissional, porque pode ter certeza que isso inspira muitas pessoas. Eu sei que a sua vida, as suas histórias, os seus resultados, eles são inspiradores. Então pode ter certeza que isso que você vai compartilhar aqui com a galera, contar um pouquinho sobre o decorrer da sua história com a regularização, vai também ajudar muitas pessoas a mudarem de vida, tá? Então, obrigada por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente. E para começar, vou deixar você se apresentar aí, falar o seu nome, a sua profissão e de onde você é. Então, meu nome é Luciela Viana, mas todo mundo profissionalmente me chama de Lucy. Sou de São Luís do Maranhão e atualmente eu trabalho tanto fixo quanto para mim mesmo. Atualmente eu sou gestora de incorporação de uma construtora aqui da minha cidade. Que sim, gestora de incorporação é uma área de regularização. E olha que legal, assim, não vamos dar spoiler não, porque a sua história, né, tem todo um decorrer de uma história que ela tinha ali alguns sonhos que ela conseguiu realizar, que foi justamente esse que ela contou aqui. Então, assim, antes de tudo, né, como eu te falei, eu quero te agradecer. Eu quero saber como é que você me conheceu, Lu? Eu conheci você aqui no Instagram, só que não tem essas propagandas que passaram sobre a imersão. Eu tinha acabado de me formar e quando tu sai da faculdade, tu não sabe para onde tu vai, porque são muitas áreas e tu não sabe onde tu vai se encaixar. E para te executar uma obra, tu tem que ter muita experiência, pelo menos na de estágio. E eu não tinha estágio em obra. E eu Você se decidi formou fazer em que várias ano? imersões. Eu me formei em 2020. 2020. E aí você não tinha nenhuma 2020. experiência em nenhuma área durante o período de faculdade, nem nada? Eu tive estágio na Secretaria de Turismo, que eu acho que até minha chefe do estágio deve estar assistindo a live também, Com na orgulho dessa Secretaria de, menina, né? na Secretaria de Turismo aqui da minha cidade, Secretaria de Estado de Turismo, mas não era voltado para execução, era voltado para projetos de licitações e etc. Orçamento de projetos para licitação. Entendi. Então você Então, não tinha uma experiência nem com a parte de obras em si e nem com projetos residenciais, então algo parecido com isso, imóveis ali de construção de imóveis comerciais e residenciais, né? exatamente. Ah, que Aí, legal. E como é que aí foi? Deixa você falar. Aí eu entrei na área de regularização, vamos dizer assim, quando perguntaram quando sai da faculdade, tu sabe fazer tudo, mesmo sem saber fazer nada. E perguntaram se eu fazia alvará sanitário. Eu disse que sim, eu não sabia nem que existia. Eu entendo porque eu também fui desse jeito. Tudo que eu perguntava, eu não faço. Até no meu cartãozinho tinha regularização. Se alguém pedisse, eu saia correndo. E eu comecei a regularizar, fiz minha primeira regularização de alvará sanitário. Deu super certo, era uma sala pequena. Aí essa mesma pessoa que me contratou para fazer a primeira regularização de alvará sanitário dele, me contratou para fazer do novo local onde eles estavam se mudando novamente e falou em relação se eu sabia regularizar imóveis, que ele estava com um imóvel numa cidade próxima aqui e ele estava querendo regularizar. Aí eu falei que eu sabia, mas eu ia pesquisar mais para explicar para ele os processos, tudo certinho. E foi justamente no dia que eu estava no Instagram e passou o seu vídeo da imersão. E Bem no eu dia, entrei. assim, caiu como luva, né? Aí eu peguei e me inscrevi na imersão. Eu lembro que eu fiz até minha inscrição quando saiu o pagamento por boleto, porque eu não estava trabalhando ainda, nem na área, nem nada. Então, eu peguei e fiz o parcelamento por boleto. E até minha irmã fala muito que ele já se pagou há muito tempo. Ai, que maravilha. Esse curso já se pagou há muito tempo. Que bom, que bom. E olha, pra você ver, às vezes a gente é assim, né? O que eu falei aqui no começo é verdade, né? Às vezes falta a gente dar uma oportunidade pra gente, né? Porque imagina, se alguém te pergunta, fala assim, Lu, você faz a parte de regularização de imóveis e por você não ter tido experiência, provavelmente na faculdade você não viu nada, né? Não, nem sabia da existência dessa área. E aí Acho caiu que nem ali. sei.
eu acho que principalmente para engenharia. Engenharia não tem absolutamente nada sobre isso. Então, quando a gente surge algum cliente, a gente fica assim, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer? Mas o que que é você acreditar em você mesmo e se dar a oportunidade? Porque você poderia, né? E é o que mais tira o povo do mercado, é isso, né? Tipo, eu tenho medo de fazer e nego o cliente. Você poderia ter perdido essa oportunidade e seria algo que foi algo, né, que mudou sua vida. Agora imagina, o que seria da Lu hoje se não tivesse dado aquele sim para ele, falado ali que você ia olhar e procurar saber mais informações sobre regularização, né? Sim. E eu sempre participo. Você vê que eu sempre tô aqui nas lives porque foi algo realmente que deu um norte para minha carreira. E como é que foi? Aí você me conheceu nesse evento, você participou do evento, certo? Todo o evento, como é que Participei. foi? E como é que foi ali os Participei de todo o conhecimentos? evento. Me conta aí que tem uma galera nova que vai participar para saber o que eles vão achar, hein? Olha, é maravilhoso. Eu já assisti outras imersões relacionadas a processos de regularização, de combate a incêndio e outros, até mesmo outros. Só que o do dicionário de aprovação, ele é muito completo. Ele não é algo pago, mas ele é muito completo. Ele te ensina a terceira aula, ele te mostra qual é o projeto, o que que precisa, o que que tem que ter, como é que tem que fazer. Diferente de muitos que eu já assisti, que no começo ele fala sobre si, no meio ele fala ali por cima e no final ele faz a propaganda do curso e não fala. E esse aqui ele não, ele mostra. A terceira aula é a mais top de todas. Spoiler, tá vendo, galera? Então vocês não podem perder a Olha, aula 3 do evento. Você tá vendo que ela participa de todos. E como é que foi assim o encontrar dessa área? Como você não tinha conhecimento sobre nada até então, né? Você tinha feito ali um alvará sanitário e para essa parte era tudo novo, né? Então foi um mercado que você sim. falou que é tipo nada a ver do que você tinha visto na sua vida inteira. Como é que foi essa impressão? Foi uma impressão boa ou foi uma impressão ruim? Como é que foi? Nossa, eu fiquei pensando assim, eu disse, gente, como que tem tanta parte por trás de uma execução? Tipo, tu olha ali os empreendimentos ou as casas, etc., construídas, mas tem uma parte muito grande atrás daquilo para ela estar daquele jeito, para ela ficar daquele jeito. E, gente, é outro mundo. Tu acha que. Não vou dar um spoiler. Tu acha que contrato de compra e venda é o terreno? Não é. Já tá errado. Começa por aí, né? Já tá errado. Mas é porque existe um mercado que não foi apresentado, né? Então, talvez a sua concepção ali do que você tinha de mercado pra gente, né, como profissional, era parecida com o que eu tinha. Eu achava que ou eu poderia viver de obras, ou eu viveria ali de projetos, onde tinha que fazer projeto elétrico, hidráulico, estrutural. Estrutural principalmente, porque, pelo amor de Deus, né? O engenheiro que formando não faz estrutural era o que eu mais escutava. Eu falava, gente, o que vai ser da minha vida? Eu não sei isso. Então, assim, a gente sempre vê esse mercado. A faculdade ela prepara a gente para ver somente esse mercado e não vê o que está além disso, né? Como você falou, o que está por trás de uma execução, o tanto de coisas que existem por trás dessa execução, que por muitas vezes a gente perde a oportunidade, né, Lu? Verdade. E aí, como é que Verdade mesmo. foi depois? Você decidiu entrar no nosso treinamento? Como é que foi o seu decidir? Por que que você acreditou que o treinamento ia ser algo que ia ser um diferencial na sua vida? Porque eu vi a oportunidade. Tipo, você mostrou quanto. Que você fez até aquela comparação na sala. Pega as casas do seu bairro. Quantas casas estão regularizadas? E a maioria no dia botou que nenhuma. Até a minha está irregular. E você vê a quantidade de casas irregulares. E são coisas que um dia, pode até não ser naquele momento que a pessoa vai te contratar, mas um dia ela vai te procurar porque todo imóvel, um momento, vai precisar de regularização. Seja por inventário, seja por questões de divisão de bens, mas um dia eles vão precisar. Isso é um fato. De uma forma ou de outra, eles ainda precisam, né? Então, assim, É. é um mercado tipo, é algo que estava ali escondido, vamos dizer assim, né? E que quando você vê, aí você para pra pensar, né? Então, sua visão foi essa, que legal saber. Que foi quando você viu a galera falando que os imóveis estavam irregulares. E olha, quando a gente tá na live, assim, se eu perguntar aqui, eu sei que mas eu vou segurar pra vocês falarem só lá no evento.
Mas se eu perguntar aqui, igual ela falou, é o que eu sempre faço. Em alguma aula eu pergunto, galera, me fala aí quantos imóveis você conhece que tá irregular. Daí a galera fala, o meu tá irregular. E aí você vai ver, você fala, cara, como é que eu nunca enxerguei essa oportunidade? Como é que eu nunca vi esse mercado, né? Então foi legal essa visão sua, porque até então você não sabia que existia essa demanda, né? Você só foi ter conhecimento que existia porque o cliente perguntou, mas você não tinha noção da quantidade de pessoas que precisavam, né? Bravo. Isso, exatamente isso. Ai, que legal. Até porque eu fiquei até assim, quando ele falou, eu sei sim. Aí ele fez algumas perguntas, eu, não, mas eu vou pesquisar melhor e vou lhe explicar, porque como é em outra cidade, eu não sei muito bem, eu sei mais dos processos daqui e eu não sabia também dos processos daqui. Eu sou dessas também. Mas isso, pensa, ainda bem que você foi assim, porque tem muita gente que para por medo, e você foi lá e fez, e foi isso que mudou completamente sua vida hoje, né? Então a gente Sim. imagina o cenário, como é que seria se hoje você não tivesse dado esse sim pra você, né? Então como é que seriam as coisas hoje? Muda tudo totalmente, né? E isso foi, você lembra quando que foi que você decidiu entrar nessa área? Quando você entrou no dicionário? Eu fiz o curso, era a última turma de 2021, eu acho. É a última turma de 2021. Foi a última turma de 2021. E, Que em abril eu fui contratada, que foi aquela que eu te mandei mensagem. sim, não, calma aí pra não contar spoiler. Mas aí, então até então, como é que foi só, agora só por curiosidade, como é que foi? Você formou em 2020. Esse meio tempo, como é que foi ali a sua vida? Eu falo assim de questão de dificuldade, às vezes, de cobrança psicológica. Ah, eu formei. Como é que foi o decorrer desse tempo? Foi bem complicado, porque assim, eu estava formada, mas eu não estava mais vendo o sentido na engenharia, sabe? Porque várias pessoas que eu conheci, que se formaram, não estavam entrando na área, até porque 2020 ali foi bem logo depois da pandemia, né? Tanto que eu me formei, meu último período foi AD, minha colação de grau foi pelo YouTube. Meu Deus, aquela loucura, né? É uma loucura, então tava todo mundo sem norte, etc. Então foi bem complicado. Até eu encontrar alguém que dissesse assim. E eu digo que foi a pessoa que a engenharia que me encontrou, porque eu só comecei a ver o norte na engenharia quando a pessoa me contratou para fazer o alvará sanitário. Até então eu estava perdida, tipo, na área da engenharia, no que eu queria para engenharia. Tanto que eu assisti a tua imersão, eu assisti outras imersões, tipo, eu assisti várias imersões porque eu não sabia o que eu queria fazer. Tanto que é uma coisa que eu falo muito para os estagiários de onde eu trabalho, que quando eles olharem essas imersões 0800, para eles se inscreverem, para eles assistirem, porque em alguma delas eles vão encontrar aquilo que eles se identificam, e aí eles focam naquilo que eles se identificam. Com certeza, com certeza. E foi assim que você se encontrou na engenharia, né? Então, até Sim, então, você estava ali perdida. Porque isso é normal, sabe? É algo que acontece mesmo com todos os profissionais, porque além, eu vi alguém que comentou assim, é igual médico, tem ginecologista, tem pediatra, e é exatamente isso. Só que a gente, como a gente não tem clareza, pelo menos a medicina, ele traz essa clareza das áreas. A engenharia, a arquitetura, a construção civil no sentido geral, ela não passa essa clareza. Ela só passa que existe um projeto e a obra. E a gente fica com aquela mentalidade fechada. Daí forma profissional, e aí fica nessa sensação, meu Deus, o que vai ser da minha vida, né? Será que eu vou atuar? Você chegou a pensar em atuar em outra área? não porque meu pai sempre falou assim, se vocês estão numa área, vocês têm que ir até o final nessa área, tem que se identificar, faz curso, faz isso, faz aquilo. Tanto que logo depois que eu terminei a faculdade, eu entrei numa pós-graduação. E qual pós que você fez? Eu fiz MBA em gestão de projeto e execução. E como é que foi? E assim, eu não sou contra você fazer uma pós. Mas eu acredito que você fazer uma pós, assim que você sai da faculdade, não é o ideal. Porque a pós vai te deixar mais aquela sensação de tipo, gente, eu não sei o que eu tô fazendo nesse curso, eu não sei o que eu tô fazendo nessa área. Porque ela é mais um pouco da faculdade. Ela não vai te dar um norte, ela não vai te ensinar o que você tem que fazer para conseguir aquilo. Ela vai te abrir mais várias vertentes que você vai ficar mais perdida. Então eu indico muito quando você sair
da faculdade, ou até quando você estiver quase formando, assistir realmente essas imersões e se encontrar e fazer o curso daquela imersão que você se encontrou. Porque, nossa, um curso desse ensina muito mais do que tu aprende em 2 anos de pós-graduação. É porque é a prática, né? Vamos dizer assim. Quando você faz a pós-graduação, acontece que, vamos dizer, uma overdose de conhecimento, que vem mais coisa para você colocar em prática. Então, era 5 anos, passa a ser 7 para você colocar em prática, e às vezes a gente não consegue, a gente fica ali desesperado com tanta informação, né, Lu? Sim, e você se desespera mais. Aí mesmo que você encontra aquele ponto de eu vou mudar de carreira, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque realmente a pós, ela é bom, assim, depois que tu já sabe o que tu quer, tu já sabe a área que tu quer seguir, que tu já tá atuando naquela área. Então, ela é bom para que você seja, além de especialista, especializado naquilo. Mas para te sair da faculdade, tu entrar numa pós só para dizer que tu tá ainda cursando, que tu tá fazendo ainda alguma coisa, e tem muita gente que pensa assim, tipo, eu vou fazer uma pós para eu não ficar parado. E é um gasto muito desnecessário. E caro, né? Vamos dizer assim, né? É um gasto muito desnecessário. É tipo tu pagar quase R$ 400 por mês. E olha que 400 não é um lugar E que ainda pós-EAD. pode ser é o mais barato, porque normalmente Mais tem lugar que é barato. 1.000 e tantos reais. E você para colocar 2 anos na ponta da caneta, né? É É. muita grana, né? Que fica ali na mesa. Mas aí como é que foi? Aí você conheceu a regularização, você participou do nosso evento, você entrou no nosso treinamento. E como é que foi daí pra frente? Aí eu já posso falar? Agora pode, agora pode. Aí eu fui. Uma amiga minha me mandou essas ofertas de emprego que o pessoal passa pelo WhatsApp, de uma construtora aqui da minha cidade que estava contratando para gestor de incorporação. Aí, na aba de gestor de incorporação, tinha lá dizendo as inscrições, né? Que era regularizar alvará de construção, regularização do imóvel, regularização do terreno. Então, eram termos que eu sabia, eram termos que eu sabia do que estava se tratando, eu sabia o que era, eu já entendi o que era, porque foi depois da imersão, depois do curso em si. Então, eu já tinha noção de muita coisa. E eu fui para a entrevista. Tanto que eu enviei o currículo totalmente sem esperança nenhuma. Tipo, Eu disse, vou normalmente eles mandar e seja o que Deus quiser, né? normalmente eles contratam mais por indicação e tal. Então, vou enviar por enviar. E enviei. Aí me chamaram para entrevista. E tinha, até quando eu fui contratada, a menina pegou e falou que tinha ido uma pessoa antes de mim, só que eles não tinham sentido segurança nela. E por eu entender o assunto, o que eles perguntavam eu sabia falar. E eu até falei, olha, eu nunca regularizei um empreendimento, mas um imóvel, uma casa residencial, eu sei regularizar. Eu sentia segurança em regularizar. E eu fui contratada, tipo, na mesma hora, o dono que estava fazendo a entrevista junto com 2 outros engenheiros de projeto, que o dono chegou na hora da entrevista. E ele simplesmente me contratou para me começar no dia seguinte. No dia seguinte era uma sexta-feira já. Então, ele me contratou para começar já no dia seguinte. E eu comecei na área de incorporação, como gestora de incorporação, que é um mundo da regularização. Quem sabe regularizar um imóvel consegue sim regularizar um empreendimento sem problema nenhum, porque é questões de mais burocracia. Entendeu? Por exemplo, numa casa eu não preciso tirar viabilidades de água, viabilidades de esgoto. No empreendimento eu já vou ter que solicitar viabilidades, etc. Numa casa eu não preciso fazer um memorial de incorporação, que é um memorial enorme para confrontantes, etc. Já no empreendimento eu vou precisar. Então, é o mesmo sentido, só que uma forma um pouco mais ampla, com mais burocracia, mais pontos a ser regularizados. Mas quem sabe regularizar uma casa, sabe regularizar um empreendimento. Que legal, que legal. E como é que foi essa sensação sua? Porque até então, né, como você estava ali, tipo, um pouco desnorteada e quando você entrou no treinamento, você conheceu isso. Como é que foi essa sensação ali de ser contratada? Eu quero entender o que você sentiu naquele momento. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, sabe? Porque eu já tinha feito outras entrevistas, mas eu nunca tinha
assado. E depois eu percebi que não era porque eu não era boa, era porque eu não sentia confiança em mim mesma. Então, como eu não sinto confiança em mim mesma, eu não consigo passar para outra pessoa. E quando se tratou dessa área, não, eu já sabia, eu já conhecia, eu já tinha pesquisado, já tinha feito aulas sobre isso. Então, eu soube me posicionar, eu soube passar a segurança para eles, porque eu tinha segurança em mim mesma em relação àquilo, entendeu? Então, foi uma sensação, assim, muito orgulhosa de mim mesma e, ao mesmo tempo, muito aliviada, de, tipo assim, finalmente eu tô me encontrando na engenharia. Com certeza, né? E assim, como é que não fica orgulhosa, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, já tem a situação de, ai meu Deus, eu tô aqui na frente do proprietário, do dono da empresa, como é que vai ser? Como é que vai ser? Dar aquele gelo no estômago e deu tudo certo. Então é porque a maioria não sabe, por exemplo, eles te fizeram perguntas específicas ali sobre regularização, projetos? Fizeram, tipo assim, como é que a gente começa fazendo o processo de alvará, para emissão do alvará? Qual é o primeiro passo? E, tipo, eu já tinha tido aula em relação a qual era o passo a passo. Aí eu fui falando em relação ao passo a passo, de como era que a gente fazia, como era o levantamento, que tinha que ser feito o levantamento topográfico e etc. E, tipo, falando tudo que eu sabia, entendeu? Eles estavam perguntando coisas realmente de, como é que se faz isso? Como é que se faz aquilo? E eu já tinha confiança em falar, porque eu realmente sabia o que eu estava falando. E essa é o mais difícil, gente. Hoje, para encontrar um profissional que saiba realizar esse tipo de serviço, sabe pelo menos mostrar isso aí, né? Hoje você está tendo essa experiência, porque você também vê outros profissionais, né? E aí você consegue ver esse mercado, que a maioria não tem conhecimento ali, um conhecimento claro de como é que tem que fazer isso aí, né? Sim, E sim. aí faz total diferença. E aí, como é que foi? Aí você trabalhando nessa área, mas você também trabalha na empresa, no É, caso, e você também tem sim. ali, vamos dizer, uma hora extra, né? Um dinheirinho extra entrando todos os meses. Exatamente. Até porque, assim, você trabalhar para uma construtora grande é muito bom porque você se enriquece muito, você aprende muita coisa, você tem toda uma equipe ali onde você aprende área de projeto, você aprende muita coisa, mas você trabalhando para você, você ganha muito mais liberdade, muito mais é, custo realmente. Então, aquilo, trabalha para as pessoas para você aprender, Com mas certeza. foca em ter o seu, em ter aquilo para você poder ter a sua liberdade. E Liberdade você aprende financeira, muito, né? liberdade. Como igual você falou, Uhum. empreendimento grande, você acaba tendo muita experiência ali. Cara, é um crescimento surreal mesmo. Isso aí, com Surreal. toda certeza, não tem ali comparativo. Tem gente que fala assim, Bruna, fui contratada na prefeitura. Você acha que eu tenho. Porque uma das coisas que acontece muito pra galera que entra é encontrar oportunidade sim também. Aí você acha que eu entro? Eu falei, entra e continua trabalhando pra você também. Vai ser um crescimento ali que vai fazer você crescer muito, muito mesmo, né? Isso, tanto que esse contrato que eu fechei de 26 mil, ele foi com um engenheiro de lá da construtora que trabalha no setor de projeto. Ele trabalha no setor de projeto e um cliente dele queria fazer um loteamento. Só que ele não queria ter problema com nada, porque esse é um ponto. Nunca diga para um cliente que você não sabe fazer. Porque você sempre vai ter, se você não sabe, você conhece quem sabe. Então ele não queria ter problema com nada, porque o cliente não quer ter problema com nada. E ele disse: Olha, mas eu quero que vocês me deem um loteamento pronto no ponto de eu vender. Aí ele pegou e falou comigo: Lúcio, tu consegue fazer o projeto de loteamento? Eu disse: Consigo. E era um loteamento de mais de 300 lotes, acho que é 287 lotes, um projeto. Então eu disse: Consigo. Aí ele pegou e fechou comigo, entendeu? E por um Então, valor de. 26 mil reais. Olha só, galera. E assim, é Sendo um que mercado. E é um a gente já mercado que. Pode falar. A gente já está terminando esse, né? Que é do mesmo cliente, que ele está terminando um loteamento e ele quer fazer outro loteamento e que quer contratar a gente novamente para fazer o outro loteamento dele. Também é em questão desse tamanho, de 300 lotes. Então, pelo menos mais um de 26 mil aí, né? Pois E é. assim, hoje, Lu, quando você para e olha para trás, que você vê que você fechou um contrato de 26 mil reais. Quando era lá no ano de 2021,
Lá no final do ano de 2021, antes de você entrar no treinamento, você por acaso imaginava que você poderia passar por uma situação como essa, onde você fechar um contrato de R$ 26.000? Nunca imaginei, até porque é muito, é um valor muito alto. Tu olha assim, é um valor muito alto. Então, é bem, quando ele fechou assim, e outra coisa, a gente coloca o preço e a gente fica até com medo de cobrar aquilo, porque a gente fica, gente, mas tá um valor muito alto, gente, mas tá um valor muito alto. É normal, Só que você é normal. Até tem eu, que até pensar no hoje, seu quando eu coloco muito alto, custo. eu fico assim. Só que tu tem que ver o custo que tu vai ter, de tempo que tu vai ter, de estudos que tu vai ter que fazer, porque o loteamento, ele não é só o alvará, tu tem viabilidade da concessionária de água, da de esgoto, tu tem aprovação de projeto de drenagem, tu tem aprovação de água e esgoto. Então tu tem FAM, que é um projeto arqueológico, então tem todo o universo ali dentro. E o Então não tinha negócio, como cobrar mais. o segredo disso tá em apertar o parafuso certo, que eu digo, né? É, Porque, tipo, mas eu cobrei caro pelo serviço. Só que a gente para pensar, quanto você se esforçou para isso? Quanto tempo você parou para estudar, para adquirir esse conhecimento? E hoje, com a visão que você tem certeza disso. Você tem certeza que se talvez ele contratasse um outro profissional, esse profissional poderia deixar ele na mão, né? Porque não sabe realizar esse tipo de serviço, não é verdade? verdade. Então, assim, na hora que a gente para pensar, a gente fala, não, faz sentido eu cobrar esse valor mesmo, porque eu tenho meu tempo investido, eu tenho ali tudo que eu investi de conhecimento, então faz total sentido. Às vezes a gente Total acha que é sentido. caro, e às vezes o cliente, a gente acha que é caro, né, Lu? Porque às vezes você vai passar a proposta pro cliente, o cliente não faz nem um centavo menos, né? Não, nem olha assim, não, tá bom, tá ótimo. Porque às vezes, se tu for parar pra pensar, às vezes ele pode gastar muito mais se ele for contratar com outro, porque normalmente o outro pode cobrar mais caro e não fazer vários processos que ele queria, que ele precisa. Ou não passar para ele detalhadamente, olha, você precisa disso, disso e disso. E eu sempre tenho, assim comigo, quando eu faço algum contrato, quando eu fecho algum contrato, que a pessoa pede para diminuir o valor, eu posso até diminuir, mas às vezes eu tiro algumas coisas. E olha, isso aqui ele é importante e explico a importância. Mas eu vou tirar. Porém, se cobrarem na prefeitura, você vai ser obrigado a fazer. Isso. E a pessoa resolve e diz, não, então tá bom, deixa esse valor mesmo, fecha esse valor mesmo. E E é porque quando aí você. ele para e pensa, né? O que pode dar errado também? Peraí. Ela falou que não vai ter essa parte. E se eu não fizer? E se o negócio piorar pra mim, né? Aí dá aquela Pois é. insegurança e ele fala, não, então eu vou fechar. A pessoa sempre pensa assim. Aí tem uns que realmente querem que tu faça praticamente de graça e não vale a pena. Teve uma pessoa uma vez que ela veio, ela tinha feito o projeto de uma demolição. Ela queria fazer o projeto de uma demolição. Era um terreno que tinha uma clínica construída, só que ela queria demolir tudo e deixar só o terreno pronto, porque a clínica já estava muito ruim, já estava totalmente precária, então ela queria destruir, demolir tudo. Não compensava fazer nada, né? Aí, isso, não compensava fazer nada. Aí ela pegou, me enviou uma proposta de uma outra pessoa, que já tinha passado para ela, e essa pessoa não estava se responsabilizando, que eu li a proposta, por fazer os projetos ou por fazer todos. Ela estava se responsabilizando em dar entrada, tipo despachante. Dar entrada no órgão e acompanhar. Montar o dossiê e acompanhar. Aí eu peguei e falei, olha, mas a pessoa não está responsável pelos projetos. Eu vou precisar fazer o projeto? Eu lembro que eu cobrei para ela R$ 3.500. Aí ela achou caro. Aí eu cobrei R$ 3.000. Aí ela, não, mas a outra pessoa me cobrou 1.200. Eu disse, mas ele cobrou esse valor só para fazer o acompanhamento do seu processo. Ele não cobrou para fazer. Aí ela disse, não, então eu vou fechar com ele mesmo. Eu disse, não, então tá bom. Se você precisar, eu estou à disposição, mas tudo bem por mim. Porque não compensa. Tipo, você vai se desgastar muito, você vai ter que fazer levantamento, vai ter que fazer projeto. Fora que ela já estava sem construção, ela já tinha demolido sem tirar o alvará de demolição. Nossa, então já começou errado, né? Já tinha começado errado. Aí eu ainda liguei porque você faz amizade, né, com o pessoal da prefeitura. Eu ainda liguei para um moço da prefeitura que eu conhecia e perguntei para ele, porque normalmente projeto de demolição, tu faz o projeto como tá lá e tu
mostra que demoliu tudo. E quando tu não tem a área do que estava construído? Você tem que chutar, fazer um projeto imaginário. E isso, aí ele pegou e falou, olha, não precisa ser o projeto exato. Você vê aí como é que estava, pergunta para ela, vê na matrícula. Ou seja, vai ter que fazer um projeto imaginário, de acordo com o que estava escrito na matrícula. Então, fazer mais barato do que isso não compensava para mim. Aí lá, então vou fechar com eles. Então, tudo bem por mim. E tá Porque tudo não bem, Rê. compensa. Não compensa. Eu tava conversando de uma proposta, a gente passa a proposta aqui e às vezes o cliente fala menos. Eu falo, não, aqui não tem, a gente não consegue fazer menos. Por quê? Porque eu te entrego o processo. Eu não sei com você, Lu, mas aqui tá acontecendo muito. Até falei, acho que na live mais cedo, que tá chegando muito processo onde outro profissional começou e, tipo, sumiu ali. Tipo, virou só a fumacinha, vamos dizer assim. Porque não volta mais, e aí o cliente chega desesperado, às vezes tá ali com multa, tá com o imóvel embargado, e o cliente chega desesperado, pelo amor de Deus, fala, ó, eu cobro isso. Ah, mas tá caro. Tá, mas é caro, mas eu te entrego isso aqui. Isso aqui você pode ficar sossegado que eu te entrego. E é essa segurança que a gente tem que passar. E é algo que, se você não tem um conhecimento claro ali, né, sobre o que é uma regularização, sobre o que é um projeto de prefeitura, você não consegue passar para o cliente, né? Igual você falou lá na hora que você foi fazer a entrevista, né? Se você não tivesse um conhecimento ali, você não conseguiria, porque você não conseguiria passar essa confiança para a pessoa te contratar, né? Sim, sim, é muito isso. Acontece muito em processos de outras pessoas. Outro dia lá na construtora, o despachante, que às vezes ele mesmo, que toda construtora ela tem um despachante, porque não teria como uma pessoa que está lá e fazer as Levar. entregas nos órgãos. Aham. Isso. Aí normalmente a gente só vai quando dá algum problema e a gente vai sentar com eles para discutir. Mas normalmente o processo de protocolar a gente não faz normalmente, por conta do tempo mesmo que não dá. Não dá. Aham. Aí ele chegou para mim com um projeto não era nem desmembramento, era de retificação do terreno. Medida errada. Aí ele mostrou medida errada, o memorial estava com uma coordenada geográfica, o projeto estava com uma coordenada geográfica. Tudo Aí, diferente. sendo que no memorial ele tinha colocado a coordenada geográfica e a coordenada TM. A UTM estava em um lugar, a geográfica estava em outro lugar e a do projeto estava em outro lugar. Completamente errado. Totalmente errado. Aí eu peguei e até falei para ele, olha, eu até consigo fazer para ti, mas eu tenho que saber onde é o terreno. Aí ele, por quê? Eu disse, porque cada ponto geográfico que tem nesse processo tá dando em um lugar diferente. E tinha duas coordenadas que estavam dando dentro de condomínios. Eu disse, tem umas aqui que eu tenho certeza que não é. Aí ele foi lá, me explicou. Ele, Lucy, esse cara aí contratou uma pessoa que disse que fazia, entregou tudo errado. Já é a terceira devolutiva que eu tenho desse processo. Aí ele pegou e me pagou, tipo, para fazer o processo para ele. Tipo, era um processo bem rápido, não era um processo difícil, porque já estava georreferenciado. Só que a pessoa não conseguiu fazer o georreferenciamento direito, ela não conseguiu locar o georreferenciamento direito dentro do projeto. E, tipo assim, foi um projeto super rápido, que ele me pagou R$ 1.000. É E foi bem aquele. rápido. E é aquele que, tipo, ele contratou alguém, então normalmente é aquela famosa frase, né? O barato sai caro, né? Ai, Porque caro. não é só porque ele vai pagar você de novo. É o tempo que ele paga, que ele gasta ali para poder ficar esperando. Você falou que tinha 3 devoluções já. 3 Então você para pensar. devoluções. Quanto tempo durou isso? O cliente ali desesperado. Então esse que é o preço, né, que a pessoa paga, né, por contratar alguém que não sabe. E a maioria é justamente porque não tem esse conhecimento, não tem ali clareza do que tem que ser feito, né? E aí que tá a diferença, né? Mas eu vou falar a verdade, eu tenho muito orgulho de trazer a Lu aqui, viu? Porque quando ela começou a me contar, ela foi e falou assim, ela me mandou mensagem, Bru, eu fechei aqui, tô numa construtora e eu tinha vontade de trabalhar nessa construtora, eu nem imagino. E então, olha pra você ver como as coisas mudam, né? E você me falou isso tem poucos meses. E depois disso, você vem ali, ela me mandou mensagem, Bruno, esse mês fechei 26 mil e tem mais 2 propostas de 12 mil reais. Então, olha para você ver e para pensar o que era a Lu de antes, que estava ali às vezes numa sensação de segurança, não sabia o que era seguir.
Se ela não tivesse participado desse evento, se não tivesse aberto a cabeça dela, se ela não tivesse Sim, entrado no treinamento, tido conhecimento, não teria aberto essas portas. Então, assim, tudo tem uma justificativa. E às vezes a gente precisa dar o sim pra gente, né? Então eu fico tão feliz verdade. de te ver aqui contando tudo isso, fico feliz de verdade. E eu queria só pra galera entender, qual que é a diferença hoje que você vê, o antes e o depois? O que que era, como é que era a sua vida antes de entrar no treinamento, o que é agora? E eu falo em todos os sentidos aí, como profissional. Cara, antes de eu entrar no curso, né, eu não sabia nem por que que eu tinha feito engenharia. E eu não sei na faculdade da maioria, mas na minha faculdade, no último período, os professores perguntaram é, a mesma pergunta que fizeram no primeiro período, que é o porquê que a gente estava fazendo engenharia. E muita gente, eu vi muita gente mesmo da minha turma falando: ah, eu só tô fazendo porque eu comecei e eu quero terminar, mas eu não sei nem para onde eu vou, nem o que eu quero fazer, nem acho que esse curso é para mim. Muita gente falou isso, muita gente mesmo. Falou que, teve uma até que falou: ah, eu entrei porque eu pensei que dava dinheiro, mas não dá não. Então, tipo, muita gente que saiu da faculdade, entrou em outras profissões, que deixaram a engenharia de lado por vários N's, né? Até porque não encontrar um norte na engenharia é bem complicado, mas de antes para hoje eu realmente me encontro como uma engenheira que trabalha, que é especialista em regularização, que gosta da área, porque eu digo muito que engenheiro de regularização ele é bem um advogado, ele vira assim engenheiro barra advogado, E psicólogo porque também, tá? Porque às vezes a gente tem que ser psicólogo. porque é cada processo que tu tem que ler, que tu tem que entender. Ah, deu um problema, não sei o quê. Tu tem que ir lá na história do terreno para entender o porquê que deu aquele problema. Tem Então, que tipo, partir do pesquisar. zero, né? Então, hoje em dia eu já me considero realmente uma engenheira que trabalha com regularização, que é especialista em regularização. Eu vejo que a área de regularização, assim como como as outras áreas, é uma área que tem várias vertentes. Regularização de imóveis não é só você olha assim, eu só consigo regularizar a casa. Não, regularização de imóveis é todo um mundo, porque aí você tem regularização comercial, que já entra alvará sanitário, já entra aprovação de corpo de bombeiro, você tem a do imóvel normal. Então, é todo mundo. Então, não é porque você olha assim, mas regularização não dá dinheiro, regularização não dá isso. As pessoas que trabalham com imóveis comerciais, elas são obrigadas a regularizar. Não é Não a tem necessidade, como elas são ficar sem, né? obrigadas Não tem ali, a vou fazer uma regularizar. barganha, não dá, né? Exatamente, porque, primeiro ponto, depois de pronto, o imóvel pode sim ser multado, tanto pelo CREA quanto pela prefeitura. Você do nada recebe simplesmente uma multa. Isso eu digo porque até na construtora onde eu trabalho, um imóvel que foi entregue em 2014, chegou uma multa do CREA pra gente, de R$ 5.000. Tipo, um imóvel que foi entregue lá atrás. Ou Olha pra seja, você ver. qualquer momento tu pode levar uma multa. E para quem diz assim, mas imóvel tu tem que